Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos me escutam? Boa noite, Hermínio. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia. Beleza, né? Beleza. Bom, a nossa aula já está sendo gravada, nós vamos dar andamento aqui na nossa aula de Química Geral, né? Química Geral são 8 unidades, de acordo com as minhas anotações aqui. Boa noite, Hermínio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Espero que fique melhor aí a partir do... Acho que é dia 4, né? Pelo menos até o dia 4 as aulas não vão retornar presencialmente, né? Informação que eu tive hoje. Então parece que a possibilidade de retorno das nossas aulas práticas só pode acontecer depois do dia 4 de abril. Então a semana que vem a gente ainda não vai ter retorno, infelizmente, né? Vocês receberam o calendário de provas? Ô, Hermínio, deixa eu te perguntar. Depois vai repor essas aulas, né? Sim. Aí vai ser, tipo assim, 2 dias na semana, por exemplo, vamos supor, uma quinta-feira, a gente também vai ter alguma aula prática? Como é que vai ser? Pode ser assim, 2 dias na semana, ou pode ser também estendido o calendário, né? Pode fazer com que o calendário seja estendido de modo a terminar aí essas semanas posteriores ao fim que está hoje programado, né? Então vai até início de junho, se não me engano, a aula, né? Junho, julho. E aí provavelmente essas aulas vão ser estendidas, entenderam? Mas a reposição ela acontece sim, tem que acontecer. Essa carga horária vocês têm que ter ela cumprida. Vocês receberam o calendário de provas? Sim. Sim. Quando que é a nossa prova? Alguém sabe? Eu estou procurando aqui. Vamos lá, Química Geral. Nossa prova é no dia 22 de abril, né? Sim. Das 7 às 8h40. Até o dia 29, que é segunda-feira da próxima semana, né? Nossa próxima segunda-feira. Tem que estar... Todas as atividades avaliativas, né? Precisam estar postadas no AVA para vocês, tá? Eu vou deixar, então, esse fim de semana, atividade que vai valer a pontuação, tá joia? Beleza, pessoal? Faremos isso em cima do slide que a gente já desenvolveu aí, que é esse, né? Que a gente termina hoje, provavelmente. A gente está falando de soluções. Vocês já tiveram, como é uma disciplina de 8 unidades, porque tem aula teórica e prática, vocês tiveram nessa segunda-feira a liberação da terceira unidade. O que vocês estão achando aí do AVA, do material do Saga? O que vocês estão achando? Hein, pessoal? Bacana. Bacana? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar, beleza? Ah, sim. Beleza, então. Qualquer dúvida, vocês, né, questionem, façam contato e a gente dá atenção devida aí, tá? Ao questionamento de vocês. Com relação ao material que eu postei para vocês, as aulas, os slides, o que vocês estão achando? Tá dando para acompanhar também legal? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Essa matéria, como eu disse para vocês, né, é uma matéria relativamente fácil, relativamente tranquila, é um resumo do ensino médio, principalmente essa primeira etapa de Química Geral, que a gente discute muito propriedade da matéria, né, não tem nada de novo, né, que vocês nunca viram, né, pessoal? Então, mesmo assim, né, de todo modo, se vocês tiverem alguma dificuldade, né, esse é o momento. Claro que nós vamos ter aí, antes da prova, mais algumas aulas, né?
e vocês podem aproveitar para fazer algum questionamento depois que vocês tiverem estudado para a prova, né? Depois que a gente pega para estudar mesmo. E a lista de exercícios que eu vou mandar para vocês é a base do que cai na prova. Não são os mesmos exercícios, obviamente. Mas a grande parte dos exercícios da prova são baseados nos exercícios da lista que vocês vão fazer. Então, muitos alunos falam, você podia dar um resumo da matéria. Eu não acho necessário. Justamente por esse motivo, porque eu libero essa lista de exercícios para vocês e a prova é totalmente baseada nela, né? Então, não vejo uma grande necessidade da gente fazer resumo, não. Se for uma matéria mais complexa, com muita unidade, vocês vão ser 3 unidades só, né? Se por um acaso tiver mais, uma unidade a mais aí. Deixa eu ver aqui a liberação. Como está isso aqui? Que a liberação dessas unidades de disciplinas de 8 unidades durante o curso, ó, a próxima vai acontecer dia 5 de abril. Então, essa de 5 de abril ainda cai. Vocês vão ter 4 unidades para estudar para a prova. Os slides que vão ser 2, né? Esse que a gente termina hoje, imagino, mais um próximo. E também a lista de exercícios, como eu disse, é a base de toda a nossa prova, todas as avaliações. Vocês vão aprender isso aí durante o curso, né? Que as listas de exercício que eu deixo para vocês aí, qualquer disciplina, é sempre um estudo dirigido. Beleza? Então vamos lá, de onde a gente parou. Nós estamos falando sobre soluções, propriedades da matéria. Então eu cheguei e estava falando sobre solubilidade, começamos a falar sobre soluções. Paramos nesse slide aqui, que eu vou colocar para vocês. Tá todo mundo aí? Todo mundo tá vendo? Não, Manu mas... tá aqui. Deixa eu ver onde a gente parou. Deixa eu ver. Estava ali nele. Isso. Bom, estava falando com vocês sobre solubilidade. E eu dei exemplos da solubilidade de líquidos e sólidos, né, solutos, solventes, expliquei direitinho como que funciona, a nomenclatura disso tudo, e como que funciona o coeficiente de solubilidade em função da temperatura, nos sólidos e nos gases. Para os sólidos, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Para os gases, o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Não é isso mesmo? Se lembram? Dei um exemplo para vocês aí do Guaraná, do refrigerante, né, de água gaseificada, e dei o exemplo das soluções que a gente faz em casa, mesmo com água e sal, água e açúcar. Né, exemplos bem domésticos, bem corriqueiros do dia a dia, para vocês entenderem isso aí melhor. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certinho? Fechou? Fechou. Então, vamos lá. Para sólidos, em geral, o aumento da temperatura provoca aumento da solubilidade. Para os gases, isso é o contrário. Então, eu falei que eu parei exatamente nesse slide porque eu queria mostrar um gráfico para vocês. Eu disse que tudo tem exceção, né? Aqui, o que esse gráfico nos mostra? Olha só aqui em X. Temperatura, 20, 40, 60, 80. Coeficiente de solubilidade no eixo de Y, ó, 20, 40, 60, de 20 em 20 aqui. Então, como a gente está falando, aqui eu só tenho sólidos, ó. KNO3, K2CrO4, NaCl, CeSO4, 3, sulfato de césio, cloreto de sódio, dicromato de potássio e nitrato de potássio. Observem que o aumento da temperatura está respeitando o que a gente viu até agora. Ó, eu aumento a temperatura e
faço com que o meu coeficiente de solubilidade aumente. Para o primeiro sal, para o segundo sal, para o terceiro sal, e está aqui a minha exceção. Como eu disse, sempre tem uma exceção. Esse sulfato de césio aqui, 2, sulfato de césio 2, ele é o que representa a exceção da nossa regra aqui, ó. Ele comporta como um gás, olha só, eu aumento a temperatura e diminuo a solubilidade. Como assim, ó? A 20 graus Celsius, deixa eu pegar um exemplo, a 20 graus Celsius, vamos pegar o NaCl. Não, NaCl não, vamos pegar um que varia muito, o primeiro aqui, ó, KNO3. A 20 graus Celsius, eu consigo solubilizar em 100 gramas de água, a 20 graus Celsius, 40 gramas. A 40 graus Celsius, eu já consigo lá perto dos 100, 110, ó, né? Parece que é. Não, um pouquinho menos, né? Estou sem uma régua aqui, mas é mais ou menos 90. Lá no 60, olha só, opa. Lá no 60 eu já passo dos 140. Então observem que eu vou aumentando a temperatura, eu tenho um aumento também, ó, principalmente nesse primeiro sal aqui, considerável da solubilidade. Considerando 100 gramas de água, eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a solubilidade, aumenta a quantidade de sal que eu posso dissolver, que eu posso solubilizar, beleza? Ao contrário desse aqui que vai diminuindo, ó. Exceção à regra. Nós temos, então, mudanças de estados físicos da matéria. Nós estudamos sólido, líquido e gasoso. O que vai definir para uma matéria qual estado ela vai estar? Alguém me responde que a gente discutiu aí na aula passada. O que determina se uma matéria, uma substância é sólida, é líquida ou é gasosa? Quem pode me dizer? O ponto de fusão e de ebulição, né? Isso, se eu tiver... E aí, você falou ponto de fusão e ponto de ebulição, estão relacionados a que parâmetro físico-químico? Temperatura. Temperatura. Então, a temperatura que está relacionada à agitação das moléculas é que vai definir, né, se a substância é sólida, líquida ou gasosa. E aí a gente tem o ponto de fusão e de ebulição, como alguém disse aí, eu não vi quem foi, mas tá certa a resposta. A gente vai definir se está abaixo do ponto de fusão, se está acima do ponto de fusão, a temperatura, né? A gente tem estado X e estado Y, né? E isso vai definir também as mudanças de estado físico da matéria. Ó, sólido, líquido e gasoso. Se eu aqueço para cá, eu estou aquecendo. Ó. Se eu pegar uma seta para a direita, eu estou aquecendo. Se eu pegar uma seta para a esquerda, eu estou resfriando. Do sólido, eu aqueço para ele passar para o líquido. Essa mudança de estado chama de fusão. Então, sólido, aumenta a temperatura. Fusão, fica líquido. Do líquido para o gasoso, vaporização. A gente vai ver aqui, ó, em vaporização tem tipos diferentes, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Do sólido direto para o gás, sem passar pelo líquido, é a sublimação. Então, o sólido pode sofrer fusão ou sublimação, passando para líquido ou para gasoso. O líquido, por sua vez, vaporiza para gás. Isso no aquecimento. No resfriamento, a gente tem o seguinte: o gás resfria, pela liquefação vira líquido. O líquido resfria e pela solidificação vira sólido. Ou a ressublimação, que é do gasoso direto sólido, ou sublimação reversa. É a mesma coisa, tá? Vocês podem ver ressublimação, vocês podem ver sublimação reversa também. As substâncias podem mudar. Pode perguntar. Tem algum exemplo de ressublimação, assim, prático? Sublimação e ressublimação são as mesmas substâncias. Gelo seco. Por exemplo, o gás carbônico ressublimando para sólido, virando o gelo seco. Já viram? Já viram gelo seco? Não. Não? O gelo seco tem uma Ô, foto. professor, Pode falar. eu acho que o iodo também, quando você faz o aquecimento dele, coloca por cima ali uma tampinha com gelo, aí dá para ver também esse processo de ressublimação. Iodo, naftalina, gás carbônico, gelo seco, né? É isso mesmo. O Érico, olha, tá vendo aqui, Érico? Isso aqui é o gelo seco, ó. É muito usado em bebida. Sabe o que é?
é um gelo de gás carbônico. Então, eu pego o gás carbônico, que é gasoso, ressublimo ele para sólido e coloco numa bebida. E ele vai sublimar e virar gás. Aí fica aquelas bebidas saindo fumaça, né? O povo gosta disso aí. O pessoal que trabalha com drink gosta disso. Em festas. É um exemplo. Mais comum. Substâncias podem mudar de estado físico, se transformando em sólido, líquido e gasoso, e mudando entre si, do sólido para o líquido, do sólido para o gasoso, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do gasoso para o sólido, do líquido para o sólido. Todos se transformam em todos, de acordo com as mudanças de estado físico e as alterações de temperatura, como a gente viu. Beleza? O que diferencia essas substâncias em cada estado físico são disposições e agitação das moléculas, temperatura, energia cinética, né? Energia térmica que se transforma em energia cinética, né? A temperatura aplicada. É possível mudar o estado físico de uma substância, provocando afastamento ou aproximação de suas moléculas, o que é conseguido por meio de alterações nas temperaturas e pressão. Aqui, nesse caso, a gente está trabalhando mais com a questão da temperatura, né? Porque a gente vai trabalhar com os pontos. Ponto de fusão, ponto de ebulição. As mudanças de um estado físico para outro recebem denominações específicas. Fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido. Cada substância sofre fusão em uma temperatura específica, denominada temperatura de fusão, ou ponto de fusão. Tabela de temperatura de fusão, exemplos. Água, ao nível do mar, né? 1 atm de pressão. Água, 0 grau. Ferro, 1536 graus Celsius. Ouro, 1063. Alumínio, 660 graus Celsius. Chumbo, 327. Prata, 950. Solidificação. Passagem do estado líquido para o estado sólido é o processo inverso da fusão. Para dada substância, a temperatura de solidificação é a temperatura de fusão. O que vai diferenciar se vai ser fusão ou solidificação é se eu estou aumentando a temperatura ou diminuindo. Se eu estou num processo de aquecimento, é fusão. Se eu estou num processo de resfriamento, é solidificação, né? Vaporização. Aqui que eu disse que tem 3, né? Que é a passagem do estado líquido para o gás. Esse processo pode acontecer de 3 maneiras diferentes, de acordo com a vigorosidade do processo aí. Evaporação, calefação e ebulição. Por exemplo, evaporação é uma passagem lenta e espontânea. Ocorre em qualquer temperatura e é um fenômeno superficial. As moléculas vão se desprendendo, passando para a fase gasosa. Por exemplo, né, os líquidos apresentam maior ou menor capacidade de evaporação, isso é fato, né? Chamada de propriedade aí, né, uma propriedade chamada de vaporização, né? Ponto, pressão de vapor, e está muito relacionado com a pressão atmosférica, como a gente vai ver, dificulta ou facilita todas essas mudanças aqui, principalmente a evaporação. Mas um exemplo clássico da evaporação é a roupa secando no varal. Ela vai lentamente desprendendo as moléculas de água até que toda a água é perdida, é evaporada. Se deixar um copo com água, ele vai lentamente evaporando também até uma hora que ele desaparece. Dias aí, né? Mas ele desaparece. O ciclo da água é um outro exemplo. A água vaporiza dos rios, pelo calor aí do sol, né? Pelos ventos também, que vão tirando ali a camada superficial de moléculas que estão ali. Calefação é uma passagem mais vigorosa, mais instantânea. Você pega uma chapa quente, borrifa uma água, joga pequenas quantidades de água nela. Todo mundo já viu, faz aquele barulhinho, né? Por quê? Porque a temperatura está muito alta. Você joga uma quantidade pequena de líquido e aí ela sofre o processo imediato de calefação, que é a vaporização aí, que é o termo que é usado para todos, é vaporização. Ó. A calefação é a vaporização mais enérgica, né? Oi, Alguém perguntando?
chega a evaporar antes da água encostar na chapa, né? A temperatura é tão alta, né? E a quantidade de água é tão pequena que ela absorve essa temperatura muito rápido mesmo. Se você fizer isso com, igual eu falei, borrifando, que é com spray, né? Você vê que antes mesmo de chegar na chapa, a água, o líquido, né? Tô falando água, mas outros líquidos também, eles acabam sofrendo a calefação. Ebulição é o que todo mundo conhece. Você pega uma caneca aí, coloca no, né, uma chaleira, coloca no fogo com água, ela vai aumentando a temperatura lentamente, vai cedendo, né? A chama vai cedendo calor e temperatura, né? Obviamente ao líquido, e ela vai entrar em ebulição, vai ferver, né? É o processo que ocorre em uma temperatura específica para cada substância, chamada de temperatura de ebulição. Ocorre em toda a massa líquida e tem como característica a formação de bolhas da fervura, né? Algumas temperaturas de ebulição ao nível do mar. Água, 100 graus Celsius. Álcool, 78 graus Celsius. Etanol, álcool comum. Cloreto de sódio, 1490. Ferro, 3000. Mercúrio, 356. Então, para você ferver o ferro, você precisa de 3000 graus de temperatura. É muita coisa, né? Condensação, também chamada de liquefação, como a gente viu lá. No caso do açúcar, ele não entra em ebulição, né? Ele sofre carbonização. Qual? Fala de novo, por favor. O açúcar. O açúcar carboniza. Carboniza antes. Porque é matéria orgânica. Quando você tem material orgânico, tem alto teor de carbono e o açúcar é um carboidrato. Ele tem, o açúcar que a gente está falando, a sacarose. Tem um átomo de carbono grudado num átomo de água, repetido várias vezes. Quando se aumenta a temperatura, ela desprende a água. A água se perde, que sobra no fundo, no final é só o carbono, só o carvão. É isso mesmo, ele carboniza pela perda, pela desidratação, a perda da água que tem na molécula de carboidrato, né? Todos os carboidratos fazem isso. São moléculas orgânicas. Opa, passei. Condensação, também chamada de liquefação, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, inverso da ebulição, né? Acontece quando você está com uma tampa de panela mais fria do que o vapor de água que está saindo da panela. E aí ela, quando entra em contato com essa superfície mais fria, ela condensa. Ela sai de vapor e se transforma em líquido. O que acontece aí na precipitação, na chuva, né? E é muito corriqueiro, né? Quando você assopra, né, num vidro de janela, quando você, com o vapor d'água que sai da respiração, né? Quando você pega um copo, coloca uma bebida gelada, ele vai condensar, vai gelar o copo e o vapor de água que está na atmosfera vai se condensar ali, né? Sublimação e ressublimação, como eu disse, a gente tem poucos exemplos aí, mas o iodo, como foi dito, a naftalina, o gás carbônico no gelo seco, essas máquinas de fumaça, né? De festa, é gelo seco, né? É gás carbônico sublimando. Então, só para relembrar, fusão, vaporização, que pode ser evaporação, calefação ou ebulição, sublimação, liquefação ou condensação, solidificação e ressublimação ou sublimação reversa. Só lembrando, sólido, líquido e gasoso. No sólido a gente tem uma conformação, consequência desse arranjo, dessa organização das moléculas pela baixa energia cinética, as moléculas estão vibrando pouco. O líquido a gente tem uma organização menor um pouco, porque é mais calor, as moléculas vibram mais, a gente tem mais energia envolvida. E gasoso, como vocês estão vendo aqui, tende a
se perder no ambiente aí de tanta energia, de tanta agitação, de tanta vibração molecular. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Nada, né? Tudo tranquilo, né? Influência da temperatura e da pressão nas mudanças de estado físico. Temperatura vocês viram. Agitação molecular. Passando pelos processos de fusão e vaporização e a sublimação, é necessário aquecer o material. Esse aquecimento aumenta a agitação molecular das partículas. Ocorre o aumento da temperatura com absorção de calor. Esse processo é chamado de endotérmico. Quando eu absorvo o calor do meio, quando o sistema está aumentando a temperatura, aumentando a quantidade de calor, é endotérmico. Quando a gente tem, passando aí pelos processos de solidificação, condensação e ressublimação, a gente está reduzindo a temperatura do material. Quer dizer que a gente tem a redução da temperatura, redução da agitação molecular, com desprendimento de calor. Você está diminuindo a temperatura. Então, é um processo exotérmico. Aquecimento, endotérmico. Resfriamento, exotérmico. E a pressão atmosférica? Bom, vocês têm que pensar na pressão atmosférica como uma camada. Pensa só para vocês entenderem. Tem uma camada de ar, né, em cima da nossa cabeça, até a atmosfera. Quanto mais alto a gente está, maior, quanto mais alto a gente está, assim, uma montanha, por exemplo, maior ou menor a camada de ar que está acima da minha cabeça? Pense em Menor. Menor. Então, se é menor, eu tenho menos pressão do ar da atmosfera sobre mim. Quando as moléculas querem se desprender para o ambiente, naturalmente isso acontece pela propriedade que a gente chama de pressão de vapor, elas são seguradas por essa pressão que está fazendo com que tudo desça. É uma pressão para baixo. Então, a molécula quer subir. E eu tenho a pressão atmosférica que força para baixo. Quanto mais fundo eu estou, maior a camada de ar, maior a pressão atmosférica, mais temperatura eu preciso, mais energia eu preciso dar para aquela molécula para que ela vença a pressão atmosférica. Então, ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água, por exemplo, é 100. Se eu estiver no alto de uma montanha, é menor, porque a pressão atmosférica é menor. Eu preciso de menos calor, menos energia para que essas moléculas rompam, vençam a barreira da pressão atmosférica e se desprendam em forma de gás. Se eu estiver mais abaixo do nível do mar ainda, aí você precisa de mais temperatura ainda. Quanto mais fundo você está, vamos dizer assim, abaixo do nível do mar, ou no nível do mar, ou acima do nível do mar, numa montanha, numa alta altitude, a camada de ar, a pressão atmosférica que está sendo exercida ali, vai fazer com que seja maior ou menor a minha necessidade de aumentar mais a temperatura para que aconteça esse rompimento dessa barreira que é a pressão atmosférica. Entenderam? Ao nível do, né? Ao nível do mar, a pressão atmosférica atende o valor máximo, que é 1 atm. Todas as temperaturas de ebulição e fusão citadas foram consideradas ao nível do mar, que é padrão, a 1 atm. Oi, Rino. Sim, senhor. Então, no caso, se eu estiver no espaço sideral, por exemplo, ali não há pressão atmosférica nenhuma. No espaço? Não. No espaço, não. No espaço a gente tem vácuo, você não tem a matéria ali, o ar, né? Aí você não tem pressão atmosférica. Entendeu? Então, o que acontece se você tiver no espaço sem trajes? Sem trajes. Você vai... O que quer fazer? Você vai virar líquido e gás, né? Você vira gás, né? Então, assim, em termos populares, você explode, né? Porque, primeiro, que é vácuo e você não tem pressão ali, né? Então, realmente, é o que vai acontecer. Alguém perguntou mais alguma coisa? Não, né? Só ligou aí, sem querer, né? Eu. Pode perguntar. Oi, Hermínio. Aqui, no caso,
dessa água que você fala aí, que ela evapora a 100 graus, no caso, você está falando da água destilada, né? Porque se a gente pegar água mineral, no caso, ela tem os íons dissolvidos, aí tem aquele fenômeno da tonoscopia, se não me engano, alguma coisa assim, não é? É uma propriedade coligativa. Quando a gente está falando de água, a gente está falando de substância pura. Então, quando a gente dá uma pressão atmosférica como padrão e vai definir ponto de fusão, ponto de ebulição, a gente está falando de substância pura. Se você pega água mineral, água da torneira, água do filtro, tem cloro, tem sais minerais, não é pura. Não é água, substância pura, é uma solução. Aí eu já não tenho nem ponto, a gente fala de faixa. A gente vai aprender isso nessa disciplina ainda, a diferenciar uma substância pura de uma mistura, dessa disciplina mesmo. E outra coisa que a gente vai ver, mas isso é lá em físico-química, são as propriedades coligativas, como você disse aí. Quiroskopia, tonoscopia, que vai alterar, né, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, congelamento, beleza? Certíssimo isso que você falou. A gente vai sempre trabalhar aqui, substância pura. Na hora das misturas, a gente vai... Liga o microfone aí, galera. O que acontece no processo de ebulição da água? As moléculas recebem energia em forma de calor e assim agitam-se mais e escapam para a atmosfera. Pessoal, a aula terminou 8h40, né? Então a gente tem tempo. Se a pressão que atua no líquido diminui, as moléculas se desprendem com mais facilidade, ou seja, com menor grau de agitação, necessitando de menos calor, reduzindo a temperatura de ebulição. Beleza? Fechamos aqui essa parte? Todo mundo entendeu? Sim. Senhores? Ou não? Sim, senhor. Sim? Deixa então eu pegar aqui o que eu estava falando com vocês. Só um momentinho. A gente trabalha com curvas de aquecimento. Deixa eu abrir aqui. Tem até uma prática que a gente faz, a curva de aquecimento da naftalina. A gente faz isso lá e vai medindo a temperatura, com o tempo aumentando a temperatura e vê como que funciona. Esses corona desgramados deixar, né? É. Com certeza. Deixa eu achar aqui, tá, pessoal, pra gente. Só um momentinho, eu vou só tirar aqui, interromper o compartilhamento, que a gente vai para uma outra situação aqui. Mais um momentinho. Eu tenho que pegar uma. Vocês já estão estudando para a prova, pessoal? Sinceramente, não. Sinceramente, não? O professor está perguntando ali se vocês estão já... Depois, o professor está perguntando um negócio ali na aula. Adianta aí, o professor está perguntando se estão já estudando para a prova. Mas vocês trocam todos sempre aqui? Tem uma pessoa aí estimulando o estudo para a prova, hein? Boa ajuda. Isotrópica, está faltando só a eutética que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Vocês já ouviram falar de misturas azeotrópicas e mistura eutética? Ou não? Sim? Não lembro. Não lembram? Não. Eu lembro mais ou menos.
Vocês vão lembrar agora. Estou caçando a deutética aqui, tem algum problema no meu. Opa. Azeotrópica. Beleza. Qual que eu vou escrevendo para vocês aqui. Pessoal, quando a gente tem... Deixa eu voltar o slide aqui para vocês. Um minutinho. Quando a gente tem uma substância pura, isso aqui são as curvas de aquecimento, ó. Quando a gente tem uma substância pura, funciona dessa maneira, ó. Eu começo a aquecer o sólido. Tem alguém perguntando alguma coisa, deixa eu ver. Ah, lembrou, isso aí. A gente vai aquecendo o sólido. Chega uma hora que a temperatura fica constante, que é o ponto de fusão, ou temperatura de fusão, ele passa para líquido. Aí eu vou aumentando a temperatura do líquido. Chega uma hora que a temperatura fica estável, ó, um platô de temperatura de ebulição, aí ele vira gasoso. Quando eu tenho essa escadinha assim, ó, eu sei que isso aqui é uma substância pura, né? Aqui é sólido mais líquido, porque o sólido está virando líquido, aqui é líquido mais gasoso. Então é isso aqui, substância pura. Aí eu tenho aqui misturas comuns que eu não tenho ponto de fusão, observe, ó, aqui tá vendo? Não é uma escadinha. Não tem uma temperatura fixa de fusão, não tem uma temperatura fixa de ebulição. Eu tenho uma faixa, ó, começa aqui, termina aqui, aqui começa aqui, termina aqui. A fusão começa nessa temperatura e termina nessa. Então eu tenho essa faixa. E a ebulição começa nessa, termina nessa, eu tenho uma faixa. Existem dois tipos de mistura que vai acontecer isso aqui, ó. A fusão ela é a temperatura constante. Aí você fala, opa, isso é uma substância pura. Chega lá em cima, a ebulição não é. Você fala, não é uma mistura estranha. E aqui, o contrário, ó. Ela se comporta como uma mistura até chegar na ebulição. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Né? Esse aqui é o diagrama, ó. Sólido mais líquido, líquido mais gasoso, gasoso. Isso é uma mistura ou isso é uma substância pura? Uma mistura. Hã? Mistura. Mistura, porque eu tenho um delta, ó, eu não tenho um ponto. Então, vou até escrever aqui, ó. Mistura. Isso é uma curva de aquecimento de uma mistura. Né? Isso aqui não está no slide, né, pessoal? Está no final aqui do outro, tá? Mas aí eu coloco isso para vocês, ó, só essa partezinha aqui. Aí nós temos, dá uma olhada nisso aqui. É aquilo que eu falei com vocês. Olha, bom, o sólido e líquido, a temperatura constante. Dá uma olhada nisso, olha. A fusão é constante e a ebulição não é. Nessa aqui, a ebulição é constante e a fusão não é. Qual o nome disso? Isso, essa característica aqui, opa, é a mistura azeotrópica. Então, a azeotrópica, eu tenho fusão ou ebulição constante? Ebulição constante. Ebulição constante, mistura azeotrópica. Então, qual aqui é azeotrópica? Qual desses dois gráficos de baixo? Esse ou esse? Ebulição constante é esse aqui, não é? Mistura azeotrópica. Não é isso? Fiz certo? E qual que chama a outra? Lembram-se? Se essa é azeotrópica, a outra chama o quê? Eutética. Querem guardar isso fácil? Macete.
Azeotrópica, ebulição. Eutética, fusão. Não é eutética com ebulição, é com E. Não é E com E. Não é eutética e ebulição. É o contrário. Então, é E com A e E com F. Né? Eutética, fusão. Azeotrópica, ebulição. Fácil para gravar. É regrinha, né? Para gravar. Macetinho para vocês gravarem isso fácil aí. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é uma mistura simples. Eu não estou falando nem de eutética, nem de azeotrópica. Por isso que eu chamei de simples. E aqui eu tenho de novo, ó. Uma que é eutética e uma que é azeotrópica. Vamos marcar ela lá. Deixar ela no jeito pra gente aqui, ó. Tá certo? Eutética e azeotrópica, eu coloquei no lugar certo aqui. Sim. Essa é azeotrópica e essa é eutética, ó. Não é com E, ó. É azeotrópica com ebulição e eutética com fusão. Beleza? E aqui tá a azeotrópica. Ok? Tranquilo? Eu vou até tirar esse último aqui, porque já colocou isso meio demais ali. Entenderam? Todo mundo entendeu direitinho? Eu quis dizer para vocês aqui. Através de uma curva de aquecimento, a gente consegue identificar se a substância é pura ou se ela é uma mistura. Beleza? Perguntas? Ou encerramos a nossa aula por hoje? Encerramos? Vocês não querem fazer nenhum questionamento, não? Então, beleza. Então, até semana que vem aí, na nossa próxima aula. Beleza? Qualquer dúvida, vocês façam contato comigo. Joia? Grande abraço para vocês aí, pessoal. Tchauzinho e boa noite. Valeu, abraço, boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite.